Bem-vindos de novo aos vídeos sobre C# e ADO.NET e vimos então nos vídeos anteriores como criar uma pequena aplicação para tirar partido de um dos dois principais vetores da arquitetura ADO.NET, que são os objetos ou as classes a partir das quais nós podemos criar objetos para manipulação de dados e para guardar dados na memória do nosso computador. Ora, o que acontece com os objetos do tipo DataTable, DataSet, DataRow é que eles são fundamentais para tratar dados, mas todas as informações que eles guardam vão apenas permanecer ao serviço do utilizador durante o instante em que o programa está a ser executado ou durante o instante em que esses objetos estão no ativo, porque eles podem ser destruídos a qualquer altura por intermédio de algumas operações programáticas que acontecem nas nossas aplicações. E por conseguinte isso quer dizer na prática que ter uma data table no nosso programa apenas nos garante que podemos ter acesso a dados que ela possa conter durante a execução do próprio programa, neste caso. Quando nós encerramos a nossa aplicação, uma certeza há é que todas as informações que pudessem estar contidas dentro da data table, ou da data row, ou do dataset, são automaticamente retirados da memória. Ora, é nesse contexto que surge então o segundo grande vetor da arquitetura ADO.NET, que são os ADO.NET Data Providers. Ora, o que é este conceito de Data Providers? No primeiro vetor, nós temos então os objetos que permitem manipular dados, ok? Data tables, datasets, data rows, etc. O segundo vetor são as classes que permitem criar objetos ou criar métodos ou usar métodos que nos permitem comunicar com uma base de dados. Temos então que um ADO.NET Data Provider é genericamente uma espécie de um namespace, ok? É um namespace barra classe que serve de agente intermediário para estabelecer ligações à base de dados. Entenda-se aqui ligações como sendo comunicações, se calhar é o termo mais correto. Porquê? Porque através deste namespace que contém um conjunto de várias classes a partir da qual nós podemos criar objetos para usar nos nossos programas, o que acontece é que nós passamos a ter a possibilidade de comunicar diretamente com determinadas bases de dados. E as bases de dados, ou o tipo de bases de dados com as quais podemos comunicar, vão depender do data provider que nós vamos utilizar. Neste caso, data provider significa, em português, assim em traços muito grossos, o provedor de informação, o provedor de dados. Ora, como já tivemos a ocasião de ver nos vídeos iniciais, existem algumas dezenas de serviços de base de dados aos quais o ADO.NET pode aceder. Para isso terá que ter instalado no seu computador o correspondente ADO.NET Data Provider, para podermos então estabelecer comunicações entre as nossas aplicações e a base de dados desse tipo, ok? Ora, todos os ADO.NET Data Providers apresentam, contudo, classes e objetos semelhantes. E é aqui que está a grande potencialidade desta arquitetura. É que, quer queiramos usar um Data Provider para SQL Server, ou para SQL Server CE, ou para MySQL, etc., genericamente todos estes Data Providers oferecem-nos a possibilidade de criarmos objetos muito semelhantes ou praticamente iguais para podermos comunicar com a base de dados, como é o caso do Connection, o Data Adapter, o Command, o Data Reader, os Parameters, etc. E nós iremos ver aqui cada um deste tipo de objetos em detalhe, porque eles são fundamentais para a comunicação com as bases de dados. Ora, genericamente também há que perceber de que forma é que nós devemos operar uma aplicação que faz troca de informações com bases de dados. Como comunicar com uma base de dados? E existe aqui um conjunto de três conceitos fundamentais, ou melhor, um conceito fundamental dividido em três etapas. Em qualquer aplicação, e temos aqui a nossa aplicação representada por este ícone, o que acontece na prática é o seguinte: quando nós queremos aceder a uma base de dados, nós vamos utilizar sempre
SQL, Structured Query Language. Iremos ter ocasião de ver durante estes vídeos como é que nós podemos utilizar esta linguagem, quais são os conceitos que estão por dentro desta linguagem. E, genericamente, nós devemos sempre procurar obedecer estritamente a esta sequência de operações. Primeiro, ligar à base de dados. Nós temos que, para conseguir comunicar com uma base de dados, primeiro temos que estabelecer uma ligação a essa base de dados. Depois, executar aquilo que é designado por uma query ou um conjunto de queries. E uma query é uma pesquisa, é uma ordem, enviar uma ordem à base de dados. E essa ordem pode-se resumir em vários tipos de operações. Pode ser para consultar dados, para inserir, alterar ou eliminar dados, ou criar novas tabelas, ou criar uma nova base de dados, etc. E assim que nós terminamos de executar as nossas queries, a nossa principal preocupação deve ser fechar imediatamente a ligação à base de dados. Principais motivos desta terceira e última etapa. Em primeiro lugar, nós vamos estar aqui a fazer alguns exemplos nestes vídeos utilizando um sistema de gestão de bases de dados que não é o mais indicado para para aplicações multicliente. Isto é, nós podemos ter uma aplicação cujo objetivo é aceder a uma base de dados central que está localizada num servidor e para isso temos que ter a noção de que poderá estar a ser utilizada a aplicação em vários computadores clientes ao mesmo tempo e, portanto, estarem a ser estabelecidas várias ligações simultâneas à base de dados. Ora, o SQL Server CE não é exatamente a melhor opção para esse tipo de funcionalidade. No entanto, o SQL Server normal, esse sim, está completamente virado para esse tipo de comunicações com várias ligações em simultâneo. Mas, muito além disso, o que acontece é o seguinte: nós deveremos usar sempre esta prática também para garantir que, na eventualidade de acontecer uma qualquer anomalia, a nossa base de dados esteja permanentemente intacta, ok? Sempre que nós ligamos a uma base de dados e começamos a introduzir dados numa base de dados, isto significa que estamos a alterar a estrutura desses ficheiros. E neste caso, por exemplo, no caso do SQL Server CE, estamos a falar de apenas um ficheiro onde são guardadas todas as informações. Ora, não fechando a ligação à base de dados imediatamente, nós podemos correr alguns riscos, nomeadamente o facto da base de dados começar a criar alguns erros que depois podem ser de difícil solução. Então, neste sentido, se estejamos a usar um sistema de base de dados para pequenas aplicações ou para grandes aplicações de múltiplas conexões em simultâneo, nós devemos seguir sempre este lema. Primeiro, ligar à base de dados, porque sem essa operação nós não conseguimos comunicar com ela, executar as operações que temos que executar o mais rápido possível e, imediatamente logo a seguir, fechar a ligação à base de dados. E é aqui que o vetor número 1 do ADO.NET tem uma função primordial. Enquanto nós comunicamos com a base de dados, estamos em determinadas circunstâncias a receber informações dessa base de dados. Eu vou dar um exemplo concreto. Vamos imaginar que nós queremos procurar quantos clientes temos na nossa base de dados, quantos registros. Nós fazemos essa pergunta e essa informação é guardada dentro das classes ou dos objetos criados a partir das classes do ADO.NET. E imediatamente podemos fechar a ligação à base de dados e por isso não vamos perder a informação que lá estava. Porquê? Porque ela entretanto foi carregada para dentro das nossas classes, neste caso o data table, o dataset, o data row, etc. E portanto, aqui temos em traços gerais, o funcionamento da arquitetura ADO.NET. A possibilidade de criarmos objetos que estão preparados para guardar informação na nossa memória do computador e a possibilidade de criarmos estruturas que permitem comunicar com a base de dados, ir buscar informação ou executar alterações às bases de dados, fechar a base de dados e todas as informações que fomos buscar à base de dados, apesar dela já estar fechada, permanecem à nossa disposição dentro dos objetos criados a partir das classes do ADO.NET. E é basicamente assim que funciona o sistema de comunicação com bases de dados através da arquitetura ADO.NET.